Sou professora da PUC Minas, da pós-graduação em Letras, e sou pesquisadora do CNPq. Tenho trabalhado nos últimos anos com literatura marginal, a produção da população de rua ou sobre a população de rua. Hoje, a convite da Academia Mineira de Letras, a quem eu agradeço na pessoa do Rogério Faria Tavares, eu, então, preparei uma conversa sobre a antiviolência da literatura. Então, é muito interessante nós pensarmos que, ao invés de eu falar da violência na literatura, eu vou me programar para falar sobre a antiviolência da literatura. Há bastante tempo, em 2011, em um simpósio internacional intitulado Marcas da Violência na Literatura, organizado pelo professor Eduardo de Assis Duarte, na UFMG, eu apresentei um trabalho que eu intitulei A Antiviolência da Literatura. E as palavras-chave do meu trabalho eram reflexão, subjetividade e violência. E essa retomada que eu estou fazendo hoje deu-se, sobretudo, pela importância na atualidade desse assunto focalizado, que eu pretendo agora ver à luz de outras lentes teóricas e mesmo ficcionais. Em abril do corrente ano, Marcelino Freire, autor cuja obra era analisada por mim na ocasião do mencionado simpósio, publicou na Folha de São Paulo um texto, um artigo de opinião, intitulado Rubem Fonseca, que está aí na tela, não escrevia sobre violência, mas sob violência, por meio do qual ele homenageava Rubem Fonseca, que acabara de falecer. Para isso, Marcelino Freire, o autor pernambucano, adota, no começo, o discurso da personagem O Cobrador, do conto do mesmo nome de Rubem Fonseca. Muito bem, Marcelino, então, nesse texto que eu mencionei, constrói-se como um enunciador, escritor, voltado para a encenação das relações sociais predadoras, em que alguns se dão o direito de tirar do outro não apenas os bens materiais, mas a própria subjetividade. Começa, então, o texto com as palavras do cobrador, aspas, está todo mundo me devendo, comida, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes, fecha aspas. E por incorporá-las conscientemente ao seu discurso, o Marcelino, então, diz no texto, como eu já disse, publicado na Folha de São Paulo. E ai da Folha de São Paulo se insistir em pôr os parágrafos acima em itálico ou entre aspas. Sei que são trechos do clássico conto O Cobrador, de Rubem Fonseca, mas sou eu quem está falando, sou eu quem está cobrando, tá ligado? Desse jeito, dessa forma, o Freire filia-se a uma corrente a que chama de fonsequianos. Então, é muito interessante porque ele vai citar os autores anteriores a Rubem Fonseca, como Ferrez, Marçal Aquino, Giovanni Martins, Jorge Filiolini, Paulo Lins e ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele faz recuar essa corrente dos ligados à violência na literatura e volta lá a Graciliano Ramos, quando ele ressalta, então, a sua filiação. Ele, Fonseca, influenciou até quem não foi influenciado por ele. O meu caso, a minha secura nos parágrafos, apontada por alguns críticos, vem do fato de eu ser sertanejo, de eu ter lido primeiro Graciliano Ramos. Então, vejam bem que é uma corrente de escritores da literatura brasileira, anteriores e posteriores a Rubem Fonseca, todos eles voltados para a questão da violência. E depois nós vamos mencionar ainda outros escritores
que estão nessa corrente. Ele, então, faz uma história, entra num aspecto da história da literatura brasileira sob a ideia de que o escritor pode fazer seus sucessores e seus predecessores. Nessa linha, nós temos um artigo muito importante, um artigo /conto, muito importante do Borges, chamado Pierre Menard, autor do Quixote, e que foi retomado por vários ensaios críticos, inclusive um do Silviano Santiago, denominado Essa, autor de Madame Bovary. E, bem recentemente, Eneida Maria de Souza fez um artigo nessa linha também, chamado Silviano Santiago, autor de Derrida, e foi publicado na última Aletria, da Faculdade de Letras da UFMG. E é muito interessante que aí a Eneida, ela cita no seu artigo, isso aqui daria uma longa conferência, mas nós estamos fazendo num outro sentido, então é só para situar o ouvinte. A Eneida cita: entre vozes restauradoras e sobreviventes, escritores se encontram e passam a conviver imaginariamente com seus precursores, em que são rompidas as cadeias sucessivas de causa e efeito, anterioridade e posterioridade, próprias do pensamento hegemônico da influência. A ideia de precursor, no entender de Borges, define-se pelo afastamento do passado, como mestre e pai de discursos futuros, ao se inscrever como espectro de novos autores. Aspas. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o futuro. Nessa correlação, não importa identidade ou a pluralidade dos homens. Olha, é muito interessante porque nós vamos percebendo que essa relação fonte-influência, ela é extremamente modificada por esse ponto de vista. O próprio Marcelino Freire, no texto em questão, ele explicita esse processo quando diz assim: um grande escritor é aquele que joga uma sombra na produção de quem veio durante, antes e depois. Então, é extremamente interessante nós percebermos como essa cadeia de criação ela se abre para o passado e para o futuro, na horizontal, na vertical, sem uma ordem cronológica e de causa e efeito. Muito bem. A literatura comparada tem se esforçado para tratar dessa temática, discorrendo, ora, sobre fonte e influência, o estabelecimento ou quebra de cânone, ora, sobre o jogo intertextual, tradições e rupturas. São várias as discussões nesse campo. Ocorre que o processo criativo é, na verdade, recursivo. O que significa isso? Ele está sempre voltando e o final volta para um começo que é um começo novo e, ao mesmo tempo, recorrente. Ora, isso significa que a nossa mente é capaz de criar sempre a partir do que já foi criado, projetando para o passado e para o futuro. Isso é um processo da própria criação humana, da mente humana. E nesse processo de criação, por mais original que a pessoa seja, ela não pode abrir mão do outro. Não é? Então, é interessante que, mesmo que isso seja uma propriedade da mente humana, como os cognitivistas mostram hoje, essa capacidade criativa, essa capacidade que, em amplo sentido, poderíamos chamar de literária, há uma coisa que não se explica, que é o sistema de valores construído pelos grupos sociais em cadeias atravessadas pelas relações de poder. Por isso mesmo, Marcelino Freire, ele evoca nessa corrente de autores a que ele se refere a Luiz Alberto Mendes.
Luiz Alberto Mendes, vocês já devem ter ouvido falar, é um escritor que morreu há pouco tempo também, e ele fez ele ficou quase 30 anos na prisão, e entre os seus vários livros, ele tem o Memórias de um Sobrevivente, que foi o primeiro de uma trilogia, Às Cegas, né, que é o segundo, e o terceiro, em que ele já vai falar também como alguém que está livre, que saiu da cadeia. Ora, a respeito do Luiz Alberto Mendes, o Marcelino Freire diz: agora mesmo, na semana passada, morreu o escritor Luiz Alberto Mendes. Morreram umas frases minhas com ele. Com Luiz, eu conversava sobre crueldade, desumanidade e tortura. Quando saiu do Carandiru, onde esteve preso por muitos anos, Mendes falou das dores que sentia nos ossos, aspas, todos entrevados, sobre a vista acinzentada, sobre o vocabulário que ficou mofado atrás das grades. Nos meus estudos sobre prisão, eu discorri sobre esses 3 livros do Luiz Alberto Mendes. E aí o Marcelino continua. Será que quando um cara vai escrever sobre um detento em seu primeiro dia de liberdade, pensará nos ossos, nas vistas, nos verbos usados por esse cara? No geral, o mau escritor cria a cena do ex-presidiário, à frente da casa de detenção, olhando demoradamente para o céu azul e, ao final, suspirando. Não é verdade, não é verdade. Ora, o que exibe essa afirmação, além de mostrar o Luiz Alberto como um elo dessa corrente que fala sobre a violência porque a viveu como prisioneiro, mas também porque a praticou como um dado como um fora da lei, e praticou crimes e por isso foi preso, mas, ao mesmo tempo, ele fala de si e da sua vivência da dor, da sua vivência do sofrimento. Esse jogo, encenado por Marcelino Freire, reverbera a obra de Rubem Fonseca e desses outros autores, tanto na referência direta, quanto na retomada do estilo de alguns deles, como na apropriação de vocabulário, que é o caso da referência que ele faz a João Antônio, uma das figuras mais importantes dessa tendência da literatura brasileira. E aí ele diz assim, o enunciador do texto do Marcelino: mas também sou João Antônio, porra. Além dessas reverberações, Freire faz ecoar as palavras de sua própria obra, que, por sua vez, acolhe outros ecos. Em trabalho anterior, chamado que eu intitulei Ladainha em 5 vozes, eu procurei mostrar como se monta esse jogo enunciativo do autor em 5 dos seus contos, cujas narradoras são mulheres. Então, eu vou repetir aqui dois parágrafos desse meu texto, né? O primeiro deles é o primeiro parágrafo do meu texto. Sertânia é a terra natal de Marcelino Freire. Lá morava sua mãe, que expressava sua raiva batendo panelas. O barulho acordou o homem no menino que espreguiçava sobre o couro de ruídos. Ouvidos abertos, ele passa a escutar e a fazer ecoar outras vozes indignadas que atravessavam os tempos e espaços. As narradoras desses contos, que também os intitulam, são Muribeca, Darluz, da Paz, Totonha e Comadre. Elas são faces de mulheres a exibirem ou a forçar as cercas que as confinam. Seu grito contra uma sociedade excludente e hipócrita atravessa os textos, deslocando paradigmas e valores. Marcelino Freire tem escrito como quem escuta o outro em um exercício de alteridade, como se pode ver na fala dessas mulheres que eu acabei de citar, em que vozes sociais expõem-se em tensão com a voz autoral.
fruto das estratégias utilizadas pelo autor na composição de uma escrita explicitamente interlocutória que inclui o leitor. Então, esse é Marcelino Freire, e eu vou pegar só poucos aspectos dos contos aqui, que já estão em outros textos escritos por mim, mas eu queria chamar a atenção justamente para um dos contos, que se chama Comadre. Nesse conto, intitulado Comadre, nós temos a narradora mulher, e é uma conversa de uma mãe, que é mãe de uma criança, e a sua comadre, sobre um filho que dá trabalho porque não quer trabalhar na roça como os outros. Então, numa das falas, a comadre diz: acredita que o negócio dele é ficar dançando? É mulher dançando, vive atrás de vento, assobiando, que segue canto de passarinho, que escuta a água chover embaixo da terra. Vê só ele ali na ponta quente da pedra se equilibrando? Ora, é muito interessante que essa figuração do menino rebelde eu posso associar com a figura do poeta. Ele não quer trabalhar com os irmãos na roça, ele tem uma outra percepção de mundo. E podem reparar que esse lugar é um lugar de equilibrista, a ponta quente da pedra se equilibrando. Então, é muito interessante que nesse texto que o Marcelino escreve sobre o Rubem Fonseca e sobre a violência, eu esteja retomando um texto extremamente poético, né, que mostra, como vocês vão ver, um outro tipo de violência ou de antiviolência, né? Esse jogo de transformar a violência em antiviolência, transformando o ruído em palavra. Isso é extremamente importante para o que nós vamos falar aqui. Tem se discutido muito se o texto que se debruça sobre a realidade social, sobre as mazelas, é literário ou não é literário. Ora, muita gente diz que não é literário, porque é muito colado na realidade, que não tem mediação, e por conta disso não teria valor literário. Ora, os contos, então, os contos de Rubem Fonseca, os contos de Marcelino, os contos de outros autores nessa linha, Marçal Aquino, eles não seriam considerados bons textos literários, porque seriam muito colados na realidade, muito presos nas relações sociais. Com isso, algumas vezes esses textos são tomados como documentos, o que eles não são. Por quê? Por causa do deslocamento. O simples deslocamento é uma mediação. Ora, já acusaram, por exemplo, Fonseca de delinear os pobres, os periféricos, como desdentados e feios. Já acusaram o Marcelino Freire de corroborar a leitura da escravidão no livro, por exemplo, Contos Negreiros. Ora, esse tipo de leitura despreza justamente a mediação que desloca essas relações sociais enquanto as ensina. Então, é muito importante pensar no que fala Mikhail Bakhtin, que a literatura encena o homem que fala. Quem existe no mundo é o homem que fala, e a literatura ensina o homem que fala. Ora, ao encenar o bandido que cobra da sociedade o que lhe foi roubado, Rubem Fonseca junta à sua fala uma outra voz, que a desloca, provocando reflexão. Não se trata de incitação à violência, mas da fricção de modos de violência na busca de construção ou de reconstrução de subjetividades, de criações dos eus, da recomposição dos eus, por meio da assunção da fala. Cantos entre os quais, assumindo a voz dos escravos, no texto, no livro Contos Negreiros, Marcelino compõe cantos, entre os quais um que está intitulado Violência, né, que tem como epígrafe uma frase de Marcelo Iuca, aspas, todo camburão
tem um pouco de navio negreiro. Nesse conto, o Marcelino, então, define violência e põe em contraposição dois tipos de violência. A violência subjetiva, que é a violência praticada como nós a conhecemos, por uma pessoa, por um sujeito, que é a mais conhecida, que pelo menos a mais definida na nossa sociedade, e uma outra violência, que seria a violência objetiva, que seria a violência sistêmica, né? Como define, por exemplo, o Zizek, né? Um escritor esloveno que tem um livro denominado Sobre a Violência. Então, o Marcelino, no seu conto Violência, diz assim: violência, o enunciador diz assim, violência é a gente receber tapa na cara e na bunda, quando socam a gente naquela cela imunda, cheia de gente, e mais gente, e mais gente, pensando como seria bom ter o carrão do ano e aquele relógio Rolex, mas isso fica para depois, uma outra hora. Então, é muito interessante, porque antes também, numa outra parte, ele diz: violência é o carrão que para em cima do pé da gente e fechar a janela de vidro fumê, e a gente nem ter chance de ver a cara do palhaço de gravata. Para não perder a hora, ele olha o tempo perdido no Rolex dourado. Violência é a gente naquele sol e o cara dentro do ar-condicionado, umas 2, 3 horas, 4, esperando uma melhor oportunidade de a gente enfiar o revólver na cara do cara. Plaque. Ora, vejam bem, você tem aqui a descrição de duas violências, né? Uma que fica muito explícita, que é a violência do cara com o revólver na cara do cara, que seria o bandido, mas tem uma outra violência que é descrita como a violência dessa distinção do que está dentro do carro com ar-condicionado e o que está fora do carro no sol quente, inclusive assaltando. Então, você tem ali esses dois tipos de violência, né? A pessoa que fala é construir como fora da lei, no ato de assaltar o motorista, né? E não é uma pessoa, vocês podem perceber que, como tem na passagem seguinte, gente, mais gente, mais gente, esse enunciador representa todos os foras da lei, todos os assaltantes, né? Então, é muito interessante nós percebermos, quando ele fala de receber tapa na cara e na bunda, quando socam a gente na cela imunda, é muito interessante porque socar a gente na cela imunda tem os dois sentidos. Socar de colocar lá dentro e socar de dar socos, né? Então é muito interessante porque vocês têm na capa do livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire, está inclusive editado online, na capa da frente você tem um negro com o título do livro tampando o seu ânus. E na capa de trás, você tem um negro com um código de barra tampando a sua região genital. Então, esse desenho da capa, né, ele mostra justamente essa contraposição do negro também como mercadoria barata. Código de barra é sinal de mercadoria. Então, nós temos, dentro do texto, um jogo muito interessante que vai pegar esse corpo do negro, que teria saído da senzala, vai protagonizar cenas do livro e compor essa capa também. O paradoxo é que ele não sai da senzala, na medida em que se mantém, em que, quando ele mostra o seu corpo, ele mostra a favela, a ideia de jugo e de submissão, né? Mesmo que não seja a senzala, desculpe, eu estou falando favela, mas é a senzala. Mesmo que não seja a senzala propriamente dita, mas as condições de vida na favela, aí sim, favela, nós temos a presença desse jugo no corpo do homem, do negro, que está
encenado nesse livro do Rubem Fonseca, né? Então, você percebe aí que o corpo e a voz são indissociáveis. E você tem que o grito do negro, na verdade, no livro do Marcelino, vai ser transformado em canto. Seja o canto dos porões, dos navios negreiros, seja o canto das senzalas. É justamente o ruído se fazendo palavra. E aí nós recorremos a Jacques Rancière, escritor francês, quando ele mostra que a literatura é política. Por que a literatura é política? Diz o Rancière. Porque traça e significa uma redivisão entre as posições dos corpos, sejam eles quais forem, e o poder da palavra soberana, porque opera uma redivisão entre a ordem do discurso e das suas condições. Então, reparem que o Rancière mostra é que a literatura é uma atividade política, porque ela desloca um corpo do lugar que ele era designado ou muda a destinação de um lugar. Ela faz ver alguma coisa que não era vista, faz ouvir um discurso que só tinha lugar como ruído. Esse discurso era ouvido só como ruído, né? Então, para o autor, o que se conhece atualmente como política é justamente a manutenção de um status quo, que é polícia. Então, há uma diferença que ele vai fazer entre polícia e política. Eu acho que os tempos atuais dão muito bem para perceber isso. Política, que nós chamamos de política, como ela usualmente acontece, é mais atividade policial do que atividade política. Porque, para o Rancière, a atividade política tem que ter dissenso, tem que ter litígio, tem que ter desentendimento, né? Então, é muito interessante, porque esse processo mostra o que ele chama a partilha do sensível, né? Então, o texto democrático, o texto que é político, ele lida com essa pluralidade de vozes em dissonância, né? Então, é justamente a literatura o lugar da encenação do eu e do tu, dessa interação. Essa interação não significa ser consensual. É uma interação que pode ser litigiosa, pode ser dissonante. E aí sim, ela é política, porque assim um eu aceita o outro, aceita o você, aceita o tu como diferente e interage com ele, né? Então, olhem bem, eu faço mais uma pergunta, então, que está contida nos textos do Marcelino Freire, né? Em que medida esse eu enunciador, ele, nos textos como do Marcelino Freire, ou nos textos como Rubem Fonseca, ou como do Ferrez, tem força de mudança desses corpos e dessas forças sociais. Desloca mesmo esses lugares estabelecidos policialmente, né? Então, você veja que no discurso do Ferrez, como ele diz, na antologia de contos marginais, que ele seleciona textos de pessoas que moram na favela, ele tem um prefácio precioso, que eu também já analisei, em que ele coloca o lugar de quem fala e o lugar da literatura. Peguei um exemplo. Estamos na rua, louco. Estamos na favela, no campo, no bar, nos viadutos. E somos marginais, mas antes somos literatura. Isso vocês podem negar, podem fechar os olhos, virar as costas, mas, como já disse, continuaremos aqui, assim como o muro social que divide esse país. Ora, se você alarga o eu que fala,
ele alarga esse eu que fala para a primeira pessoa do plural, estamos na favela, no campo, no bar, no viaduto e somos marginais. Então, você tem um deslocamento aí dessa pessoa responsável pela escrita, com o objetivo justamente de transformar as palavras em os gritos dessas pessoas em palavras, porque essas pessoas, então, vão falar, né? A esses autores, mesmo com todas as contradições inerentes ao seu lugar de fala, eles vão se colocar como enunciadores periféricos a adentrar a sociedade letrada. E como eles, todo um segmento social que se constitui hoje como autores do que eles mesmos chamaram de literatura marginal. Seriam eles, juntamente com os autores e personagens, também enumerados, elos da corrente mencionada por Marcelino Freire, ao prometer a continuidade de ação a Rubem Fonseca. O nosso personagem, o cobrador de Rubem Fonseca, leu jornais todo dia. Entendi quando finalmente o li. O jeito black bloc, punk fonsequiano, de estar nas páginas. A fúria, a vingança que não tardará. Eu sempre vivo dizendo, escrevo para me vingar. Diversas vezes o meu lado cangaceiro conversou com o lado justiceiro deste velho mineiro que dos 8 aos 94 anos de idade conseguiu sobreviver no Rio de Janeiro. Grupo de risco, o caralho. Leio jornais para saber o que eles estão comendo, bebendo e fazendo. Quero viver muito para ter tempo de matar todos eles. Deixa comigo, Zé. Deixa comigo, Zé Rubens. Deixa com a gente agora, parceiro. Veja uma cena interlocutória em que o enunciador fala com o próprio homenageado no texto, prometendo uma fidelidade e declarando um compromisso de desvendar mecanismos de violência socioeconômica por meio da palavra literária. Claro que tem gente que lê isso e acha que é uma incitação à violência, mas aí é preciso ler dentro da montagem textual para entender o deslocamento que é feito nessas palavras, né? Então, e lembrar também que os escritos têm um tempo de publicação e outros de circulação e recepção. Então, é preciso que a gente, então, esclareça, mesmo sem negar o propósito desses autores, como Ferrez, Marcelino, reconhecendo suas razões nas circunstâncias vividas, não é nesse sentido que eu intitulo o meu texto de A Antiviolência da Literatura. Se fosse nesse sentido, eu teria que falar da contra-violência na literatura. Então, vou falar mais um pouco explicando como é e por que eu estou chamando o meu texto de A Antiviolência da Literatura, né? Então, continuando ainda com o autor que eu estou utilizando como suporte da minha reflexão, o Rancière fala de 3 regimes literários que regem a ordem literária. Ele fala, então, de 3 democracias, 3 maneiras pelas quais a literatura assemelha seu regime de expressão a um modo de configuração de um senso comum. 3 maneiras pela qual ela trabalha na elaboração da paisagem do visível, nos modos de decodificação dessa paisagem e do diagnóstico sobre o que os indivíduos e coletividades fazem e podem nela fazer. Mas também 3 políticas em tensão, uma com as outras, e em tensão com as lógicas segundo as quais os coletivos políticos constroem os objetos de sua manifestação e as formas de sua enunciação subjetiva. E termina dizendo, a política da literatura é o embate dessas políticas. E eu acho mais interessante quando ele diz que a política da literatura não é a política dos escritores. Ela existe, essa como eu acabei de mostrar. Mas ela é mais do que isso. Ela não diz respeito a seus engajamentos pessoais nas lutas políticas ou sociais de seus tempos,
e tampouco a maneira pela qual eles representam em seus livros as estruturas sociais, os movimentos políticos, as identidades diversas. Vejam que ele diz que a expressão política da literatura implica que a literatura faz política enquanto literatura. Aí que é o gancho da questão. Ela supõe que não se deve exigir que os escritores façam política, ou que se consagrem ao máximo a pureza de sua arte, mas que esta própria pureza tem já a ver com a política. Ela supõe que há uma ligação essencial entre a política, entendida como forma específica da prática coletiva, e a literatura, entendida como prática definida da arte de escrever. Né? E ainda Rancière nos mostra, né, como é que a literatura tem a ver com essa partilha do sensível. Porque no mundo nós partilhamos o quê? Partilhamos a sensibilidade. Nós partilhamos aquilo que nós percebemos pelos 5 sentidos. Né? O olfato, a visão, o tato, a audição, o paladar. Isso é que nos permite construir sentidos para o mundo. Então, Rancière diz, a literatura, em resumo, é um regime novo de identificação da arte de escrever. Um regime de identificação de uma arte é um sistema de relações entre as práticas. Quem é visível e quem não é visível, que práticas são visíveis e que práticas não são visíveis ou inteligíveis. É uma maneira, então, de intervir na partilha do sensível, que define o mundo que habitamos, a maneira pelo qual o mundo nos é visível, pela qual este visível se deixa dizer e as capacidades e incapacidades que se manifestam nisso. É a partir disso que se torna possível pensar a política da literatura como tal. Seu modo de intervenção no corte, na decupagem dos objetos que formam um mundo comum, dos sujeitos que o povoam e dos poderes que eles têm para vê-lo nomeados e sobre eles agir. Ora, se a política tem a ver com ética e estética, que é, evidentemente, a estética existe porque existe o outro, então, é a estética, a base da estética é o outro, e nós poderíamos também falar horas sobre isso, e a política é a polis, né? Esse lugar da democracia, esse lugar da interação. Então, é claro que isso tem a ver com violência, que é o que nós estamos falando. E vou lembrar a vocês que o Benjamin, num livro também titulado Sobre a Violência, mostra que a palavra em alemão, que significa política, é a mesma palavra que significa poder, é a mesma palavra que significa violência, Gewalt. E aí, por conta disso, autores dizem que, às vezes, alguns autores dizem que a literatura é excesso de violência, excesso de poder, e outros vão dizer, como a Hannah Arendt, que a literatura que a violência se dá pela falta do poder. Justamente quando o poder não é conferido, por exemplo, aos governantes, é que se exerce a violência. Então, é muito interessante isso. Quem tem o poder partilhado, quem recebeu o poder, que foi a ele foi conferido o poder, ele não precisa da violência, ele vai agir através da palavra, da interação. O que não tem o poder, como acontece nos governos totalitários, começa a praticar, então, a violência. Né? Então, é muito interessante nós percebermos que a violência existe até na linguagem. Mesmo que a linguagem seja o lugar da não violência, porque é onde eu me constituo como sujeito, construindo o outro também como sujeito, então essa interação que é fundamental, a linguagem, na própria raiz dela, ela tem a violência, porque nós não vivemos no imaginário, nós não vivemos no nível da completa autoridade, do completo domínio do mundo. Cada um de nós depende do outro para nos dar esse limite. Então, aí já tem um corte, já tem uma ruptura. Mas o paradoxo é justamente que nós, sendo incompletos, buscamos no outro que nos dá o limite essa completude.
e daí vir a arte, vir a literatura, né? Então, é muito interessante que nós temos esse jogo entre o ruído e a palavra. Numa segunda parte desse trabalho, eu não vou falar a segunda parte, porque eu já passei muito do meu tempo, mas a segunda parte, justamente, eu vou trabalhar com Graciliano Ramos, outro autor citado por Marcelino Freire em seu texto. Eu queria só acrescentar que o Graciliano Ramos faz isso de uma forma completamente diferente. Ele faz isso trabalhando, transformando esse ruído em palavras, mas sem essa encenação, sem essa bandeira da contra-violência. É de uma forma diferente que ele vai fazer isso, e que nós podemos ver em outros momentos da nossa reflexão, né? Então, é muito interessante pensar como, por exemplo, em Infância e Memórias do Cárcere, nós vamos ter um exercício que não é de levantar uma bandeira política específica, mas é uma obra especificamente ou especialmente política, justamente porque é um coro de vozes democrática. É isso que nós temos. E é dessa corrente que sobre essa corrente que nós queremos refletir com vocês, mostrando que a literatura, por si só, é antiviolenta. Ela não precisa levantar uma bandeira contra a violência e ela não precisa apontar essa violência na ordem social, necessariamente encenar necessariamente essa violência, mas na maneira de elaborar-se, esse texto literário, ele carrega a voz do outro. Então, nessa fricção de vozes, nesse jogo de vozes, instala-se a voz do outro, instala-se, então, a dissensão, o litígio, a possibilidade de ver outros falando, ouvir outros falando, sentindo com o outro a violência. Por isso, esse grande debate que existe, e que está contido também no texto com que eu comecei a minha fala, do Marcelino Freire, é se alguém que não viveu a violência pode falar da violência? Alguém que não viveu a violência pode escrever um livro sobre a violência? Ora, isso é uma simplificação muito grande que é feita hoje, né? Essa ideia de que só uma pessoa que mora na periferia pode falar da periferia, só uma mulher pode falar da sua situação de mulher. Isso é muito ingênuo, porque uma pessoa que mora na periferia pode falar do ponto de vista de quem a subjuga. E uma mulher também pode falar desse ponto de vista. Então, mais importante do que isso, dizer na pessoa que está representada, encenada como aquele que fala, é perceber o jogo enunciativo construído no texto, para ver quem são esses enunciadores e esses enunciatários, sobre o que eles estão falando, e como se constrói esse texto e esse jogo de voz. Então, é nesse sentido que eu fiz a minha reflexão, pensando com vocês na ideia de que a literatura pode ser o espaço da antiviolência, embora encene muitas vezes a violência ou a contra-violência. Muito obrigada, e por hoje é só.